E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E muitas vezes para isso vai ser preciso você fermentar o seu queijo vegetal. Isso porque quando você fermenta, você tem um desenvolvimento de sabor que vai aproximar demais dos queijos tradicionais. Porque a partir daí você tem um denominador comum entre os queijos tradicionais e o queijo vegetal, ou seja, a própria fermentação, que ela é feita não de qualquer forma, mas ela é feita através de bactérias láticas, tanto no queijo vegetal quanto no queijo tradicional. E o que eu quero trazer aqui é justamente dois motivos para que você faça o probiótico na sua casa para você poder fermentar o seu queijo vegetal. Bom, primeiramente, o probiótico, ele é um veículo no qual as bactérias láticas se encontram para que então elas possam fermentar o seu queijo vegetal. Tá? Esse probiótico você pode ouvir falar também como starter. É um outro termo que é utilizado para esse grupo inicial de bactérias que vai estar presente na massa do seu queijo vegetal ou nessa massa de castanhas trituradas para que depois isso acabe se tornando o seu queijo vegetal. Tá? Agora, é importante você saber que existem diferentes técnicas para você poder cultivar essas bactérias na cozinha da sua casa. Sim, é possível você cultivar essas bactérias láticas na cozinha da sua casa. E dentre essas técnicas, por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar do Rejuvelac, né, que é um probiótico que ficou muito conhecido através da alimentação viva. E isso porque ele acaba sendo um tônico, uma bebida que contém muitos nutrientes pelo fato de ter um grão germinado ali, imerso em água e o desenvolvimento de bactérias benéficas para a nossa flora intestinal. Agora, fora o Rejuvelac, tem também outras técnicas. Por exemplo, uma delas é a salga seca. E através da salga seca, a gente pode ter isso daqui, ó. Isso daqui é um kimchi, ou seja, um fermentado de couve chinesa, né, ou a selga, é a base disso daqui. E depois outras coisas podem ter também, como cebola, alho, gengibre, cenoura, enfim, né, vários outros vegetais que podem compor isso daqui, que é um fermentado tradicional da Coreia. E, e isso daqui vai ter uma fermentação lática, né? Colocado sal também, é colocado uma mistura de farinha de arroz com água e pimenta gochugaru. Essa aqui é a pimenta tradicional, por isso que ele vai ficar dessa cor aqui mais, né, avermelhada, mas enfim. E depois que ele fermenta, ele acaba tendo essa comunidade de bactérias láticas. Assim como o chucrute, ele também é um produto oriundo dessa técnica de salga seca. Só que o chucrute ele já é feito com a couve, né, com um repolho, né, também como é conhecido aí no Brasil. Agora, uma outra técnica ainda é através da salmoura, que você pode fermentar vegetais e depois é a água que você vai usar, né? Como é o caso disso daqui. Isso daqui é uma água de fermentação de vegetais. Olha só como ela está bem turva. Isso porque ela contém não só um pouco da própria clorofila dos vegetais, que é extraído aqui, mas também pela própria comunidade de bactérias que já está desenvolvida aqui. Ou seja, você tem então essas duas opções, né? Ou uma coisa mais líquida ou algo mais sólido. Mas então eu coloco, sei lá, a couve, a selga, a cenoura, a cebola no queijo vegetal? Sim, você vai usar um pouco disso daqui para triturar junto com as castanhas. Assim como aqui você só vai usar água. E é disso que eu trago o primeiro motivo para você produzir isso na sua casa. Porque isso diz respeito a uma possibilidade de diversidade de sabores muito grande. Tá? Porque se eu fizer dois queijos vegetais agora, um fermentado com esse líquido e um fermentado com esse kimchi, eu vou ter produtos diferentes. Se eu usar a mesma base, inclusive, tá? Castanha de caju, sal e um probiótico líquido
e o outro eu vou usar esse probiótico na forma de kimchi, vamos dizer assim, né? Vou ter dois produtos diferentes, sabor diferente nisso, por dois motivos. Primeiro, em relação aos vegetais que estão sendo utilizados, tá? E depois, porque a comunidade de bactérias, ainda que estejamos falando de bactérias láticas, tá? Tem, assim, muitas bactérias láticas, são mais de 20 gêneros de bactérias láticas que estão por aí, né, que produzem o ácido lático, que a gente pode ter nesses probióticos. E dependendo do alimento, dependendo de onde ele está, dependendo da cozinha, a gente vai ter comunidades diferentes, ou seja, uma proliferação de gêneros dessas bactérias diferentes. E cada gênero desse tem várias espécies. Cada espécie tem um direcionamento, né? Então imagine só a gama de possibilidades que a gente não pode ter de sabores quando a gente começa a trabalhar com essa questão da fermentação selvagem, né? Cultivando essas bactérias que estão em casa ou que estão nos vegetais. Esse é o primeiro motivo, a grande diversidade que a gente pode ter, apesar de ter um denominador comum que vai ser a produção do ácido lático, mas cada espécie diferente vai poder produzir ou não outros compostos que podem agregar sabor no queijo vegetal. Tá? Esse então é o primeiro motivo. O segundo motivo é o preço, porque é possível você fazer um probiótico desse a custo praticamente zero. Tá? Porque, olha só, o que eu preciso aqui? Um vidro desse, que eu, né, comprei um... Esse aqui veio de um grão de bico, esse daqui veio de uma azeitona, né? E você vai precisar de um vidro. E depois, principalmente em relação à salmoura, é possível você fermentar resto de vegetal, ou seja, coisa que você ia jogar no lixo, cabo de qualquer coisa de vegetal, talo ou folha mais tenra que você não vai usar, enfim, né, tem várias possibilidades de uso. É só começar a prestar atenção a partir de agora, né, o que compõe o seu lixo orgânico na cozinha, por exemplo. Quando você vai começar uma refeição, cozinhar alguma coisa, né, que vai virar sua refeição, os talos, as aparas que você jogaria fora, ou até que você faria um caldo de legumes, né, aquilo lá, parte disso pode ser desviado para você fermentar em uma salmoura e depois você usa só essa água para fazer o seu queijo vegetal. Né? Olha só, custo praticamente zero, ao passo que se você fosse comprar algumas bactérias, aí já envolve um aporte financeiro um pouco maior. Tá? Então, deixa aí nos comentários, já fez um probiótico selvagem? Qual que é o probiótico selvagem que você mais gosta de fazer, que teve melhores resultados nos queijos vegetais? A gente continua essa conversa nos comentários.